sei, o que eu quero dizer é o seguinte, mas uma coisa é descobrir. Que o Internacional não tem, como não tem explicação o Internacional ter caído no ano que caiu, eu acho que foi o único caso, um time que liderou o campeonato até nona rodada e depois ser rebaixado. O Grêmio ter sido rebaixado a última vez... Isso é o caso do Botafogo hoje, por exemplo. O Grêmio ter sido rebaixado a última vez não tem nenhuma explicação. A única coisa é a vontade dos deuses do futebol. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, quando começou aquele campeonato brasileiro, o rebaixamento do Grêmio pagava 50 por 1. Ah, sim. Sim, tu diz no final ali? Não, no quando início. Começou o campeonato brasileiro, quem apostou Ninguém 10 apostava mil reais que no rebaixamento do Grêmio, ganhava 500 mil reais no final. Ah, sim. Era um tiro na lua. Não. Aí foi tiro na lua ou não foi tiro na lua? Aí é que está a questão. Mas como é que deixaram azedar tanto? Porque o Grêmio ainda contrata o Douglas Costa para ficar mais forte e ganhar o título. O curioso foi o seguinte, o Internacional caiu com uma das grandes receitas do Brasil, com os clubes de futebol. Porque o Grêmio, nas vezes anteriores, quando caiu, nas anteriores, ele estava muito mal de dinheiro, não tinha recursos, não tinha nada. A novidade do Grêmio foi essa última queda, que também tinha recursos e caiu. Não, superavitário? Exatamente. Então, os dois fenômenos foram esses. Sim, porque agora apareceu, né? Mas os dois fenômenos foram esses, das quedas. Quando tu considera meio bilhão de venda de jogadores. Sim. E aí, quando a dívida... Ela não aumentou, claro que não. Mas não parou nunca de crescer. Mas ela não diminuiu também, diminuiu muito pouco, considerando as receitas. Tá, mas e qual é a fórmula? SAF? Mas só um pouquinho. O que eu quero dizer é o seguinte, a frase não é minha, 100% que tu está dizendo. Se nós pegarmos todos os grandes clubes brasileiros que caíram, não a turma do elevador, o América, sobe e desce. O lá do Rio Grande do Norte. O Vitória, o Sport, o Curitiba. Fora esses clubes, todos. A turma do elevador é muito bom. Sobe e desce. A turma do elevador é muito bom. Fiquei imaginando todos aqueles cartolas dentro do elevador. Então, olha só. Grêmio, o Internacional não foi. Atlético Paranaense. Palmeiras, 2 vezes, né? Rebaixado. Não, o Atlético Paranaense não foi? Não. O Atlético Paranaense foi 4 vezes rebaixado. Não, o Palmeiras não foi 2? Foi 2 vezes. Corinthians, Botafogo, Fluminense... O Fluminense foi passeio. Vasco, todos eles. Assim, foi no meio de uma gravíssima crise financeira. Exatamente. Há 2 exceções nisso aí. O Internacional e o Grêmio. Por isso que nós estamos no hino. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E a frase, eu vou dizer o seguinte, a frase não é minha, do Marcos Herman, meu amigo Marcos Herman. Clube endividado namora a 2ª divisão. Clube com saúde financeira disputa título. A frase é dele. Tá, mas e qual é a contradição da história? Quando caiu, era ele o vice de futebol e depois assumiu o Serginho com o Adenis Abraão, mas já estava a luz apagada já, né? Mas aí o seguinte... Tu vê só uma coisa. Ele era superavitário e é o autor da frase. Mas tu vê bem uma coisa, como é difícil cair. Se o Grêmio... Lembra que no começo do campeonato ele andou jogando com o time B, com o time reserva? Não, esse foi com o Renato. O Thiago Nunes jogou com os titulares. Então tá bem. Mas tu vê bem não deu nem tempo de jogar com os reservas, já tomou-lhe uma chinelada no primeiro jogo, tomou no segundo. Um único ponto que o Grêmio tivesse ganhado, teria escapado. Não, aquela história que os caras fazem do Grenal. Inverte o resultado do Grenal, vai o Inter e fica o Grêmio. Mas pega só. Então é só começar a entregar jogo para o Grêmio cair. Não, acho que ali no final já não. Não, mas claro, quando apertou, né? O Inter ganhou o Grenal e festejou tanto que esqueceu de jogar. É igual o Grêmio agora, que já tivesse ganho os Grenais e esquece de jogar. Mas vê bem uma coisa, qualquer ponto a mais... E eu não sou daqueles... Não, tu tá certíssimo. Eu não sou daqueles... E agora apertou mais ainda. Eu não sou daqueles que colocam a culpa no juiz, porque juiz pode ter... Mas quando a diferença foi um ponto e houve uma série de incidentes, inclusive uma que é uma coisa inédita, a torcida vai lá e quebra o VAR. Quantas vezes o VAR não teve a intervenção que deveria ter tido? Enfim, todas essas coisas. Agora,
eu não estou colocando a culpa do rebaixamento nos juízes, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é muito estranho que um clube que pagava 50-1 lá no começo tenha sido rebaixado. Alguém ganhou muito com isso. Não, mas aí, Marcos, eu vou discordar de ti, porque é o seguinte, a grandeza, tanto de Grêmio Internacional... Quando descarrilha... É para cair, não é um episódio, ou não é assim, mesmo uma influência externa não tem a capacidade para desmobilizar, tanto é que por um ponto não cai. O Internacional também lá, quando caiu, por um ponto não cairia, porque é muito difícil. Mas aí esse descarrilamento vem da questão interna. É a questão interna que ela começa a dar errado. Aí até a torcida vai lá, invade, quebra o VAR, aí tira o mando de campo, e aí tu não te acerta mais. Os jogadores começam a fazer pressão. Internacional lá, segundo ponto, o REC deve saber melhor do que eu isso, né? Que os caras queriam o bicho para não cair. Eu dei essa notícia e me incomoda até hoje. Pois é. Então, até essas coisas mas aí acontecem. Tu vê só uma coisa. Mas aí por quê? Porque há uma desorganização interna total. Combinada. Não, aí esses outros fatores externos... Não, mas nós não podemos... Sim, mas aí nós não podemos acreditar que houve alguma coisa externa que levou a isso. Não, é o desarranjo interno... Lembra o que eu disse. Que potencializa, por exemplo, um erro de arbitragem. Não, mas aí o erro de arbitragem... Sim, mas aí já potencializa. O time já está desmoralizado. Mas lembra o que eu disse. Ministério Público. Mas lembra o que eu disse. Eu não quero colocar a culpa do rebaixamento nas arbitragens. Mas foi um fator que associado ao desarranjo interno. Vocês estão concordando que é quase impossível cair. É quase impossível. Tem que fazer tanta coisa. Arbitragem, errar, olha só, roubo, impossível, mas aí